Boa noite, meu povo do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar uma breve palavra que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37. Uma palavra bastante conhecida nessa noite. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que era muito numeroso. Sobre a face do vale estava sequíssimo. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor nessa noite. É Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é dada ao Rei dos Reis. Se inscreva no meu canal, comente, compartilhe. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Vamos lá, irmãos. Nessa noite, Deus estava aqui falando com o Eterno antes de gravar esse vídeo, né? E eu sempre peço a Deus a direção, qual palavra, né? O Senhor quer que eu fale. E aí o Senhor falou fortemente sobre esta palavra nessa noite. Sobre o vale de osso seco. Sobre aquilo que estava morto, ele faz reviver. Aleluia, louvado e engrandecido. Eu não sei o que está morto dentro de você. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas eu quero que dizer que Deus tem vida para você nesta noite. Deus tem cura, Deus tem libertação, Deus tem salvação, Deus tem restauração. E quando Deus leva Ezequiel, sobre o profeta, sobre aquele vale de osso seco em visão, dá uma visão para ele. E Ezequiel sabia quem era o próprio Deus. E Deus pergunta para ele, faz, né, várias perguntas. Levou, né, no meio de uma visão sobre o vale de osso seco. E ele sabia: Senhor Jeová, tu sabes. E Deus faz a pergunta assim para ele: pode reviver esses ossos? Aleluia. E ele falou assim: Senhor Jesus, tu sabes. Pode reviver os sonhos nesta noite? Aleluia. E você pode falar para ele assim: Senhor Jeová, tu sabes. Pode restituir, Senhor Jeová, tu sabes. Pode restaurar os sonhos, Senhor Jeová, tu sabes. Porque ele sabe, irmão, melhor do que nós. Porque antes da fundação do mundo, ele já sabia quem eu e você seria. Ei, você aí, Deus está perguntando nessa noite: pode reviver os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que está morto, pode reviver? Senhor Jeová sabe de tudo, ele sabe tudo, irmãos. Então creia tão somente. Aquele vale não tinha vida, Aramantuí na Raishai. Mas o eterno bondoso Deus trouxe vida para aquele vale. No meio de osso, que eram os números sequíssimos, aonde não tinha vida, aonde, digamos assim, não tinha nada, aonde estava falido, aonde estava quebrado. Deus ali, foi apenas uma palavra. Deus deu ordem aos ossos secos, viverão, reviverão. E aí foi tecido sobre tendões, cada osso no seu lugar, as células, foi tecido sobre tecido, irmãos. Foi um exército numerosíssimo. Na visão que Deus deu para Ezequiel. Ei, não é diferente na minha e na tua vida. Ei, o Eterno nesta noite, ele tem vida para a tua vida, para os teus sonhos, para os teus projetos. Aquilo que você acha que não tem mais de esperança. Ei, o eterno bondoso Deus diz que há vida sim, que há esperança sim. É só você crer, é só você confiar, é só você descansar no eterno bondoso Deus. Porque ele tem vida, irmãos. E quando ele fala que levou aquele número de ossos de osso seco e mandou Ezequiel: olha, Ezequiel, então profetiza sobre este vale. Ei, nessa noite o Senhor manda você profetizar sobre a situação que você está vivendo. Porque Deus é Deus de resposta nessa noite. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus que coloca tudo que está fora do lugar, tudo no seu devido lugar. E quando Deus fala assim: então profetiza sobre estes ossos, diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ei, sonho meu, ouve a palavra do Senhor. Ei, eu não sei o sonho que você está engavetado. Eu não sei quais são os teus projetos que estão tudo dentro da gaveta, que estão tudo morto, que estão tudo esquecido. Mas eu quero te dizer que o Eterno, ele não esquece dos seus. O Eterno está com os ouvidos atentos a ouvir. Basta você profetizar sobre esta situação, sobre este casamento, sobre aquilo que está tudo perdido. O Senhor manda te dizer para você profetizar, o abrir da boca e confessar.
Aleluia. Porque eu sempre falo que Deus se agrada de um coração aquebrantado, um coração contrito, um coração sincero. Ele não rejeita, irmãos. E quando Deus fala para Ezequiel, então profetiza. Ouve, osso seco, a palavra do Senhor. Ezequiel profetizou assim, desta maneira. Ouve meu problema, a voz do Senhor, a palavra do Eterno nesta noite. Ansiedade caia por terra. Depressão caia por terra em nome de Jesus. Toda falência caia por terra em nome de Jesus. Toda falência caia por terra em nome de Jesus. Todo mal bate em retirada em nome de Jesus. Toda porta fechada caia por terra em nome de Jesus. Abre-se em nome de Jesus. Declare para esse seu problema hoje que Deus é maior do que o seu problema. Aleluia. E assim diz o Senhor Jeová. E esses ossos, eis que farei entrar sobre vós o Espírito, e o Espírito viverei. Irmãos, Deus fez eu fico imaginando assim, quando Deus levou Ezequiel sobre aquele vale ali, aquela situação, né? Aquele exército numerosos, a Bíblia fala. E depois, irmão, foi tendão, foi tecido, foi carne, foi músculo sobre. E por último, Deus soprou o Espírito e reviveu aqueles milhares de pessoas ali, né? É desta maneira que Deus faz. Às vezes o homem decreta algo na nossa vida, dizendo que está morto, que está falido, que está enterrado. Não, a última palavra é do Senhor, meu amado. Minha amada, a última palavra é de Deus. Quem decreta primeiro é Deus. Deus tem que dar a última palavra. Se Deus não decretou na tua vida, crê tão somente que Deus é Deus de restituição, é Deus de salvação. É Deus que dá vida e vida com abundância. E aqui eu fico pensando, irmãos, quando Deus ele tem essa conversa com Ezequiel, essa situação que ele estava se encontrando, né? E foi necessário Deus dar em visão sobre o vale de osso seco para Ezequiel. Eu não sei qual era a parte que Deus estava lapidando Ezequiel. Posso ser que na parte da fé, acrescentar mais a fé dele. Mas Ezequiel também tinha a convicção de certeza de quem era Deus de verdade na vida dele. E ali, irmãos, porém, nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e então o Espírito viverás, e saberás que eu sou o Senhor. Aleluia. Ei, profetiza sobre este problema que você está passando. Eu não sei se é emocional, se é físico, se é mental, se é sentimental, se é financeiro, se é espiritual, se é área da saúde, se é área do relacionamento, eu não sei te dizer, mas o Eterno sabe, conhece o teu formar. Antes do ventre da tua mãe, ele já sabia quem você seria, porque ele te formou, ele te gerou. E ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Creia tão somente. Como assim? Deus falou sobre Ezequiel, para Ezequiel, pode reviver esses ossos? Ezequiel tinha certeza e convicção. Senhor Jeová, tu sabes. Quer dizer, basta uma palavra hoje, nessa noite, decretada no mundo espiritual, irmão, sobre este problema, sobre essa causa na justiça, sobre essa enfermidade que tem te assolado, sobre essa guerra na mente e no coração, sobre esse coração conturbado, essa insônia que você não consegue dormir. Profetiza sobre este vale. Profetiza em nome de Jesus. Não, eu vou dormir. Não, essa depressão não vai me matar, não. Esse espírito que fica soprando no meu ouvido para tirar minha vida, para me jogar no meio do carro. Não, em nome de Jesus, Deus é o dono da vida. Repreenda, meu amado e minha amada, agora em nome de Jesus. Toda a obra das trevas, toda a potestade do inferno caia por terra. Toda a retaliação no mundo espiritual caia por terra em nome de Jesus. Ah, tem vida nesta noite. Deus tem vida nesta noite para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus parentes, para a tua parentela. Deus tem vida. Ele é Deus de vida, é Deus de milagre. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Somente você crer, só você confiar e descansar o teu coração. Aquietai-vos e saber que Ele é Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu imagino Ezequiel no momento de uma adversidade, de uma luta, de uma provação ali, né? Eu imagino que eu já não tinha mais esperança, né? Imagina, irmão, um vale de osso seco, onde só tinha morte, a morte reinando.
não tinha vida ali naquele lugar. Mas quando o médico dos médicos chega, quando o dono do milagre chega, quando Jesus chega no ambiente, muda, irmão, completamente. Aquilo que não tinha vida traz vida. Deus é Deus. Quando ele chega, ele impacta, ele muda a história, ele transforma, ele liberta, ele salva, ele dá vida e vida com uma abundância. Quando Jesus chega no ambiente, muda completamente o cenário, irmãos. Creia tão somente. Declare que o Senhor é o dono do teu lar, da tua casa, da tua família. Ainda que um exército te cerque, ainda que um inimigo se levante para cair por terra, em nome de Jesus, porque ele é um derrotado. Creia tão somente. Não turbe o vosso coração. Confia no Eterno e tudo ele fará. E ali, quando Deus mandou Ezequiel, e foi tendões sobre tendões, e houve, irmão, então profetizou, como o Senhor deu a ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Ezequiel estava falando assim: eis que fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olha, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, porque Deus é Deus de reboliço, sim. Deus faz o impossível acontecer, o sobrenatural acontecer. E ali Ezequiel, quando deu a ordem em nome do Senhor dos Exércitos, ouve osso seco, a voz do Senhor, ouve a palavra do Senhor. Olha só, com profundidade que Ezequiel tinha com o Eterno. E ali, irmãos, abaixa só uma palavra mesmo, porque é a palavra de Deus que liberta, tá? É a palavra de Deus que transforma. Não sou eu, Darlene, não, sou apenas um canal aqui, mas é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra do Eterno que dá vida e vida com abundância, é a palavra de Deus que prospera, é o nome do Senhor, irmãos. Vidas serão curadas no nome do Senhor Jesus. Vidas serão curadas. E ali Ezequiel começou a profetizar: houve ossos secos. Então profetizei como me deu a ordem, como Deus direcionou a ele a fazer aquela oração, aquela ordenança. Irmão, por isso que eu falo que Deus é Deus de direcionamento. Deus é Deus que dá discernimento. Deus é Deus que calma o nosso coração. É calmaria, irmãos. Deus não tem turbulência. Com o Eterno não tem turbulência, tem calmaria. Ele trabalha na nossa vida, assim, nos lapida, assim, e ele mostra sempre para nós quem somos nós, né? Ele não precisa saber quem a gente é, porque ele já sabe, porque antes do ventre, antes do formar, ele já sabia quem eu e você seria. E ali, quando deu ordem, houve um reboliço, e olhei, irmão, a ordem, quando Deus dá, até o capeta obedece. Não tem obra de bruxaria, não tem obra de macumbaria, não tem obra de feitiçaria que possa impedir o agir do Eterno. Não tem Satanás que possa impedir o agir do Eterno. Não tem sapo, não tem boca amarrada de sapo que possa impedir o agir de Deus. Quando Deus ordena, minha filha, sai de baixo, sai de cima, bate em retirada todo o mal em nome de Jesus. E então deu ordem, profetizou, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que fez um reboliço, e se juntaram cada osso com seus ossos. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu-se pele sobre ele por cima, mas não havia nele espírito. Aleluia! Olha quando Deus ordena. E por que você está dessa maneira aí? Se o segredo é só você orar, e você adorar, e buscar ao Senhor, quando se pode achar, invocar, e quando se está perto, esse é o segredo? Não murmurar, não questionar, mas só adorar e buscar a Deus, e deixa Deus tratar. Deixa Deus colocar tudo que está fora do lugar, tudo no seu devido lugar, deixar tudo no altar do Eterno. E ali, irmãos, e ele me disse, profetizei. E aí ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Disse ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que viva. Haramantuina Raishai. Aleluia, basta apenas uma palavra, que é a vida, a esperança, aquilo que estava morto, Deus traz vida. Aleluia, assim como foi neste vale ali, Deus deu uma visão sobre, ali levou Ezequiel em visão, ali Ezequiel, imagina, acordado, porque quando Deus ele dá a visão pra gente, ele dá acordado. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Eterno. E ali, irmãos, nos quatro cantos soprou o Espírito e houve vida. Ei, nessa noite tem vida para a tua vida.
tem vida para a tua casa, tem vida para os teus projetos, tem vida para a tua vida financeira, tem vida para o teu emocional, para o teu físico, para o teu espiritual, para a tua carne, para o teu espírito, tem vida. Em nome do Senhor dos Exércitos nessa noite. E ali, irmão, os mortos reviveram. E eu profetizei como me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e vieram. E se puseram de pé um exército grande e extremo. Então disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram e pareceram a nossa esperança. E nós estamos cortados. A esperança está em Deus, aleluia! A nossa esperança está no eterno, no Senhor Jesus, que pagou um alto preço ali naquela dura cruz por mim e por você. Somente creia, confie, descansa o teu coração, meu amado e minha amada. Eu não sei como se encontra este vale que você está passando, mas eu quero te dizer que há vida aí, há esperança aí do eterno sobre a tua vida. É só você declarar o que tu tem em casa, é só você abrir da boca, é profetizar, é orar nos umbrais da porta, dar ordem a seus anjos. Senhor, envia teus anjos de guerra que limpar cada cômodo da minha casa, tirando tudo que não te louva, tudo que não te agrada, me transforma de dentro para fora, Pai, faz aquela transformação, limpa, Senhor, tira tudo que não te louva também, na minha casa espiritual, limpa tudo que não te agrada, limpa meus ouvidos, meus olhos, meus lábios, purifica-me, ó Deus. Irmãos, e Deus ele faz. Eu sempre falo que Deus não rejeita um coração aquebrantado, um coração contrito. O Senhor ele não rejeita. E ali, meus amados, minhas amadas, como foi profetizado. Portanto, profetizei e disse assim o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair as vossas sepulturas. Ó povo meu, vós tratarei a terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, enquanto eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis. Vós, porque da vossa terra sabereis que eu sou o Senhor, disto isto, e fiz, diz o Senhor. Aleluia. Viu, irmão? Quando Deus ele faz uma promessa, ele cumpre. Ainda que nós estivemos com a nossa vida toda, a sepultura toda aberta, mas o Senhor ele nos faz ter vida, ele nos faz levantar. Ainda que você está achando que é o fim da tua vida, ainda que você esteja passando por este momento que parece que Deus não está te ouvindo, parece que Deus ele está te ouvindo sim, porque esta palavra nesta noite é de vida, de esperança, irmãos, que ele faz descer a sepultura, ele faz levantar da sepultura. Em Deus temos esperança, em Deus temos vida, e vida com abundância, meu amado e minha amada. Somente eu e você aí creia, confie nesta palavra nesta noite, confie no Senhor Jesus. A palavra do Senhor é viva e eficaz, onde faz aquilo que lhe aprai, irmãos. E ali, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas. Olha como ele declara, e porém em vós o meu espírito e vivereis, e vós, porém na vossa terra, sabereis que eu sou o Senhor, diz isto, e fiz dizer isso o Senhor. E veio-me a palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Juda e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José de Efraim, por toda a casa de Israel, os seus companheiros. Irmãos, Deus ele fez uma promessa ao povo de Israel que estava morto, reviveu. Você não viu, irmão, que Deus tirou o povo do Egito? Padecia já 500 anos no Egito ali. 400 anos, a Bíblia vem dizer, me engano agora, irmãos, 400, se não me engano, 400 anos ali, padecendo ali de escravo no Egito, mas Deus tinha feito uma promessa lá atrás, que ia libertar o povo do Egito, mas tudo tem um tempo, é um processo, né? E ali libertou o povo do Egito, ficou mais 40 anos no deserto, mas Deus ele susteve aquele povo, sustentou o povo o tempo todo, e não é diferente na nossa vida. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, porque Deus é detalhista em detalhes, irmão. Gratidão é a palavra certa, gratidão é a palavra que me define. Ah, Dani, por que você está falando isso? Porque, gente, eu sou prova viva do que Deus fez na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha filha, no meu esposo. Então, gratidão é a palavra certa. Eu bem sei de onde que Deus me tirou e Deus
aonde Deus me colocou. Ele me fez uma promessa e a promessa se cumpriu e ainda está de pé. E tem coisa ainda para Deus fazer na minha vida. E eu estou continuando crendo e confiando, porque Deus, ele é o tempo dele e eu adoro pelo que ele é, e não só porque ele faz, irmãos. Temos que aprender uma coisa, que a gente tem que adorar a Deus, é porque ele é, e não só porque ele faz. Porque não, a gente tem que adorar a Deus não por interesse, sabe? Porque eu já falei para vocês que aqui, com Deus, ninguém se barganha. Pelo contrário, você tem que adorar a Deus pelo que ele é, o que ele, sabe? O que ele tem feito também, vamos adorar pelo que ele tem feito, sim. Gratidão é a palavra certa. Eu sempre falo, né? Eu gosto muito desta palavra que diz assim: Ebenezer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor e por isso estou alegre. Gratidão mesmo é a palavra certa, irmãos. E eu conheço esse Deus de profundidade, sabe, irmãos? Essa palavra que Deus me deu nessa noite aqui sobre a visão de um vale de ossos secos, sobre vida, falando sobre vida, sobre restauração, sobre restituição. É só a gente crer, a gente confiar, estar no centro da vontade do Eterno, fazer aquilo que lhe aprai, irmãos. Dizer que é fácil não é, seguir a palavra do Eterno não é fácil. Se eu disser, eu estou sendo hipócrita, mentirosa, mas a gente tenta todos os dias ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Todos os dias eu tento ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, sabe, irmãos? E eu continuo assim, buscando em Deus, porque ele se revela, gente. Quando a gente busca a Deus, o reino do céu e a sua justiça, demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, eu estava comentando hoje isso com meu esposo, que Deus, assim, tudo que temos hoje, que nós agradecemos, que nós conquistamos, foi através de muita oração, de muito choro, né? Então, Deus, ele cumpre. Basta nós buscarmos. Às vezes a colheita demora um pouco para você colher, mas a colheita é certa. Com o Eterno é certo, sabe? Tudo que você planta, você colhe. E ali eu tava me lembrando que aqui na minha cozinha, eu de manhã, todos os sábados, aqui eu orando a Deus, né? No jejum, na oração, no mistério. E ele você falava assim, tá acordando, vai acordar a vizinhança. Porque meu Deus é o Deus de mistério, de profundidade. E eu sempre tiro, meu irmão, se eu tenho um tempo para mim trabalhar, escute só, eu tenho tempo para ir trabalhar, acordar cedo, trabalhar, levantar, agradecer a Deus. E por que eu não tenho tempo num sábado, num dia, tirar um dia para o Eterno, para levantar cedo, para adorar, para meditar na palavra, louvar os louvores da harpa, entoar louvor a Ele? E eu me lembro, irmãos, que eu faço isso, essa consagração, e Deus sempre traz à tona aquilo que nos traz esperança. E no sábado eu fazia muito isso, sabe? Eu orava muito e agradecia a Deus e entrava no mistério, e meu esposo até, às vezes... Mas a minha filha ficava, meu Deus, você vai acordar a vizinhança. Eu falei, porque Deus é... E Deus me tomava no mistério mesmo, e eu falei, porque Deus é Deus de profundidade. E depois eles ficavam rindo, né? Eu falei, Jesus amado, cada vez eu falei, acorda também, vamos entrar no mistério aqui, vamos entrar na oração, vamos entrar no jejum. Irmãos, eu falo para vocês, o segredo é você orar, adorar, buscar o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas você não acrescentada. E hoje eu vivo o que Deus, Ele tem para mim, né? Mas tudo que tenho, tudo que sou veio do Eterno, uma promessa que Deus já aqui no meu cantinho, aqui orando, na minha cozinha, clamando a Deus, nesse espaço aqui, que eu sinto muita presença do meu Eterno Deus aqui, é nesse espaço aqui onde eu tô gravando o meu vídeo, e ali Deus bradava, irmão, e coisas que nós conquistamos hoje, foi lá atrás que Deus falou, né? E Deus falou, você viverá o extraordinário de Deus. Eu sempre falo isso, eu profetizo aqui, porque é uma palavra assim, irmãos, que é uma palavra que você joga no mundo espiritual e acontece. Eu vou viver o extraordinário de Deus, eu vou viver aquilo que Deus tem para minha vida, e você vai viver aquilo que Deus tem para tua vida. Então somente você crer, só você confiar e você descansar. Por isso quando eu falo assim, a Darlene, ela bate na mesma tecla de sobre buscar o reino do céu, talvez possa ser que eu seja repetitiva em algumas palavras, mas é porque o Eterno me direciona a isso, sabe? Então vamos ali. Ele tá dando uma direção certa. Vamos buscar, focar no reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas vão serão acrescentadas, é porque ele acrescenta. E eu sou prova viva disso. E a colheita, ela vem. O galardão, ele vem. Primeiro você passa por aprendizado.
de lapidação, de crescimento, amadurecimento espiritual. E Deus, ele nos ensina, não, sabe, ele quer mostrar, nós não precisamos mostrar para ele. Deus, ele mostra para nós o que nós precisamos mudar e o que nós precisamos ser lapidado, em qual área nós precisamos. Porque o processo, ele faz parte do crescimento e amadurecimento, sobre lapidação também, dentro do nosso interior. Tem coisas que às vezes a gente não alcança, é devido também à desobediência, né? E aí acaba tardando mais um pouquinho, por quê? Porque a desobediência, ela tarda mais a nossa bênção. Aí quando a gente está na obediência, irmãos, no centro da vontade do Eterno, é assim, ó. É rápido demais. Por que eu te falo isso? São as experiências que eu passei com o Eterno e que eu tô contando para vocês, que Deus, ele faz, sabe? Deus, ele faz sim. É só a gente estar na pluma, né? Tá no centro da vontade do Eterno. E por isso que eu sou muito grata a Deus, sabe? Por tudo esse decorrer da minha adolescência, que eu reconheci o Senhor, ele me alcançou primeiro pela sua misericórdia, sabe? E ali Deus, ele me escreveu uma nova história na minha vida. Passei por percas, choros, dor, acusações que eu não sabia lidar com, acusações que o povo pensava, né, sobre o meu respeito. Mas aí Deus foi começando a trabalhar na minha vida e falando dentro de mim: olha, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o teu coração, eu vejo que você é sincero perante mim, então sempre está na sua oração, sempre tira o melhor para, sabe? Deus começou a falar essas coisas e aí foi me acalentando. E aí Deus foi trabalhando dentro do meu interior, foi tirando tudo que não louvava ele, sabe? Porque a transformação, ela tem que vir de dentro para fora, não só pela cascata aqui, ó, que você tá me vendo, mas ela tem que vir daqui de dentro para fora. E aí colocar tudo, e eu pedia muito a Deus cura, né? Ai, Senhor, eu preciso ser curada desse mal, eu preciso ser curada, que essas pessoas que vêm para me ferir, Pai, coloca um escudo no meu coração, repreende toda a fúria do adversário. E eu não aceitava as pessoas me ferir. Às vezes vinha a palavra tópica e eu comigo: o Senhor te repreenda, Satanás. E eu vinha a palavra tópica contra a minha vida e eu falava: tá repreendido em nome de Jesus, porque Deus, ele é maior. Porque Deus, ele é fiel, Deus é soberano, Deus é eterno, digno de louvor, digno de ser adorado pela beleza da sua santidade. E por isso, irmãos, se eu hoje estou aqui, graças ao Eterno. E eu sempre falo para Deus: quando houver fôlego de vida, eu estarei adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor através desse vídeo aqui. Eu peço a Deus todo dia força, que não é fácil a gente vir aqui gravar, eu estar gravando aqui, falando essas coisas, que tá uma guerra, uma batalha espiritual. Esses dias mesmo eu tava orando aqui, irmãos. Eu não sei se vocês vão acreditar, mas eu tava aqui orando, eu vi Satanás face a face aqui, querendo, tipo, tirar o foco. E é visível mesmo, porque o inimigo, ele é invisível, mas a gente, quando Deus, ele quer mostrar algo assim pra você, de profundidade. Eu tava orando por uma pessoa, né, levantando um clamor na oração pela pessoa, e aí eu vi o inimigo, tipo assim, querendo me amedrontar. E aí eu falei assim pra ele: pelo mesmo caminho que tu veio, tu vai voltar. Porque, irmãos, o que Deus, ele tem pra mim passar pra vida de vocês, as experiências que eu tenho, meu testemunho de vida, eu vou passar, não importa, o inimigo tá furioso, mas eu falei para Deus força todos os dias: Senhor, me fortalece, me fortifica, que não é fácil, mas eu tô aqui para honra e glória do nome do Senhor. Eu tô falando isso porque há uma guerra espiritual. Ah, vim aqui falar de Jesus, falar das coisas da palavra do Eterno. Você acha que não tem guerra? Tem sim, batalha espiritual sim, irmão. E às vezes tá aqui, eu tô gravando aqui e o inimigo, ele tenta de várias formas, mas o Eterno, ele está no controle de toda a situação. E ele é o dono da minha vida, ele que me rege, ele que me guarda, ele que guarda o meu deitar, o meu levantar, e guarda o teu deitar também, irmãos. E quando eu entro em oração, irmão, eu sei que não é fácil, mas o Senhor que dá graça, porque esta peleja não tereis que pelejar, porque a peleja é do Senhor e não minha. E essa guerra não é minha, é do Senhor. Então é isso, irmãos. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a Deus proteção, que Deus venha cingir a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca, ao falar, aos nossos pensamentos, que Ele sonda, Ele nos conhece, né?
Deus, Ele sabe de todas as coisas. Pai, nessa noite eu quero te louvar, eu quero te engrandecer pela beleza da tua santidade, ó Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu quero te apresentar cada vida, Senhor, meu Deus e meu Pai. Toma a mente, toma o físico, toma o mental, toma o espiritual. Ah, Senhor, aquilo que está morto traz vida, Senhor, porque tu és o dono da vida, tu és o dono do ouro e da prata. O Senhor vai além da medicina, o Senhor que cura, o Senhor que liberta, o Senhor que transforma, o Senhor que dá vida e vida com abundância, Pai. Trabalha nessas vidas conforme te atrai. Senhor, tu és o justo juiz, Senhor, tu és o advogado, tu és o intercessor. Pai, eu quero te apresentar a vida da Rebeca nas tuas mãos, aquela criança de apenas 4 anos. Senhor, meu Deus, meu Pai, que está ali naquela UTI. Pai, tu és o médico dos médicos, o Senhor vai além da medicina. Eu sei que o Senhor está trabalhando em prol da família dela, por cura, por libertação, por salvação, Pai. Nunca há um fio de cabelo sem a tua permissão, Senhor, meu Deus e meu Pai. Quero te apresentar também o povo lá da Bahia, Senhor, meu Deus e meu Pai, do interior da Bahia. Vai de encontro ali com a Marilene, Senhor, meu Deus e meu Pai. Trabalha na vida dela conforme te atrai, conforme o teu querer. Que todavia seja feita a tua vontade, o teu querer, Senhor, sobre a vida dela. Entra com a tua provisão, entra com o teu milagre. Supra a necessidade da tua filha, Pai. Em nome do Senhor dos Exércitos. Pai, eu te apresento a vida do José também nas tuas mãos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Visita ele, Senhor, toca do alto da cabeça à planta dos pés, repreendendo toda a fúria do adversário, toda palavra tórpica, repreendendo toda obra das trevas, fortalece ele, reveste ele de toda a armadura espiritual, livra de todo acidente, toda bala perdida, todo assalto, todo homem sanguinário, todo homem violento, fraudulento, Pai. Sê com ele ali naquele trabalho, livra de toda astúcia, de toda a fúria do adversário, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te apresento também a Josilene nas tuas mãos, que tem a causa na justiça, Pai. Trabalha, Espírito Santo de Deus, conforme te atrai, conforme o teu querer, Senhor, meu Deus e meu Pai. Assim como aquela viúva, Senhor, oportunou aquele juiz Nico, Senhor. Tu tem um poder, Senhor, meu Deus e meu Pai, de fazer infinitamente mais sobre a vida da Josilene. Vai de encontro ali naquele processo, aquela vara ali no Rio de Janeiro, ó Pai. Trabalha, Espírito Santo de Deus. Tu que conhece o profundo e o escondido de cada um, Senhor, meu Deus e meu Pai. Entra com cura, entra com libertação, entra com salvação, entra com restauração. Te apresenta a vida da Daiane, do Fernando nas tuas mãos. Pai, vai de encontro, Pai. Te apresento esse casal, Senhor Deus, nas tuas mãos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Repreende toda a fúria do adversário, Pai. Entra na vida do Fernando, cura, liberta, salva, transforma. Arranca o coração de pedra, dá um coração de carne, um coração disposto a te servir em espírito e em verdade. Renova as forças do Fernando, fortalece ele, Pai. Repreende toda a fúria do adversário, livra de todo acidente, toda bala perdida, todo assalto, todo homem sanguinário ali naquele Rio de Janeiro, Pai. Toma a Daiane também, vai restituindo tudo aquilo que ela perdeu, Senhor. Tu tem o poder de curar, tu tem o poder de libertar, de transformar e de dar vida e vida com abundância, Senhor. Sobre este vale de osso seco, em nome do Senhor, ouve osso seco sobre este vale. Eu profetizo em nome do Senhor dos Exércitos, restauração, a vida, Senhor, sobre a vida da Daiane e do Fernando, Pai. Em nome do Senhor dos Exércitos, é no nome de Jesus, Pai, que eu clamo a Ti, Pai. Visita nesta noite ali naquela localidade no Rio de Janeiro, porque Tu és um Deus de perto, Tu és um Deus de longe, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que transforma, Tu és um Deus que dá vida e vida com abundância, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, o Teu sangue há poder, no Teu sangue há poder, Senhor, no sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Cobre a Daiane com o Teu sangue, Pai. Cobre o Fernando com o Teu sangue, toma os pensamentos da Daiane, toma o coração, toma a mente, Senhor, meu Deus e meu Pai. Toma os pensamentos do Fernando, o coração, a mente, os olhos, os ouvidos, Pai. Joga toda cegueira espiritual por terra, toda surdez espiritual por terra, em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. Trabalha, Espírito Santo de Deus, nessa noite, conforme a tua vontade, o teu querer. Toma a vida do irmão Dorivaldo nas tuas mãos, vai dando graça, vai dando saúde, vai dando vigor, vai restaurando, Senhor, meu Deus e meu Pai. Tu és o médico dos médicos, o Senhor vai além da medicina, o Senhor sabe qual necessidade que ele precisa de uma cura, Pai, urgente, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu profetizo em nome de Jesus cura, eu profetizo em nome de Jesus libertação, salvação, restauração. Toda a batalha na mente, toda a insônia caia por terra, toda a depressão, todo espírito maligno caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é o que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Uma noite abençoada, uma noite bendita, cheia da doce presença do nosso eterno bondoso Deus. Se inscreva no meu canal, comente, compartilhe, deixe os comentários, pedidos de oração, que no próximo vídeo estarei orando por você. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.